Tanto ingrediente que eu já tô chamando o urubu de meu louro, né? Vocês já devem ter notado que eu sou obcecada por aqueles arrozes com tudo dentro, né? Então eu não podia deixar de trazer esse ícone da cozinha de diáspora africana nas Américas, que é o jambalaya. Pois é, o jambalaya tá entre esses arrozes maravilhosos que eu amo, que os povos africanos escravizados espalharam pelo mundo. Esse hábito de comer arroz temperado com muitas coisas gostosas. O jambalaya descende do arroz jollof, que é um arroz típico da Senegâmbia, da África Ocidental, que é simplesmente um arroz cozido com tomates e pimentões e muitas pimentas, e aí você complementa com a proteína que você quiser. Então pode ser camarão, pode ser linguiças, pode ser mariscos em geral, frango, aves, diversas aves, e o jambalaya descende desse arroz, né? Que também é super temperado. Só que no caso do jambalaya, ele recebeu influências francesas, ele recebeu influências espanholas, porque ali na Louisiana, nessa região dos Estados Unidos, tivemos uma imigração forte desses povos. Então ele tem uma pegada que inclusive lembra uma paella. É bem interessante. Aqui eu tô trazendo para vocês um jambalaya riquíssimo, mas uma coisa que não pode faltar nessa cozinha da Louisiana, que é muito conhecida como cozinha creole e cozinha cajun, é essa santíssima trindade que a gente tem aqui. Pimentão verde, salsão e cebola. Então, apesar dele lembrar muitos outros arrozes, esse perfil de mirepoix aqui, que é diferente, a gente vê que não tem a cenoura, né? Dá um sabor muito específico ao jambalaya. E além disso, a gente tem o tempero creole, que também dá esse sabor característico. Ele precisa de alho e cebola em pó, ele precisa também de ervas, que normalmente eles usam seca, mas eu quis aqui trazer as frescas, que é o orégano e o manjericão. E além disso, alho, muitas pimentas e especiarias, como a páprica defumada, a pimenta caiena e a páprica picante. As proteínas que vão no jambalaya, elas podem variar de acordo com, inclusive, o que você tem à mão. Porque essas receitas, gente, elas justamente surgem nesses contextos. Então, por isso que eu acho que você não precisa seguir à risca. Ah, eu não tenho a linguiça específica. Faz com a linguiça que você tem à mão, entendeu? Essa é a beleza da cozinha. A gente vai cozinhar com os ingredientes que a gente tem. Como eu sempre falo aqui, o importante é o processo. Então, nesse caso, frango, né? Todo mundo tem. Camarão também, tem no Brasil todo, há uns lugares mais, outros menos, e inclusive é um ingrediente que tem um preço, às vezes, muito proibitivo, então eu vou usar porque a gente tem aqui, mas se não tiver, tudo bem. Aqui a gente tem uma linguiça, que é o que eu tentei chegar o mais perto da linguiça andalui, que é a linguiça de Andaluzia. Ela é temperadíssima também e é importante que seja uma linguiça defumada, porque o prato pede ingredientes defumados. E por falar em defumado, a gente tem aqui o tassohan, que é um presunto. Esse nome é meio controverso, porque ele não é um presunto, né? Geralmente presunto é feito da perna traseira do porco. Esse aqui é feito do lombo, né? Mas o mais importante é a cura que ele passa. Ele é curado na base de temperos dessa região, né? Então ele fica com essa corzinha linda aqui, né? E também traz mais sabor defumado para o prato. Aliás, já vou cortar ele aqui pra gente começar o refogado pelas carnes. Eu gosto de começar o refogado pelas carnes porque aí a gente consegue que elas liberem o seu sabor ali, tostem, e depois a gente entra com os vegetais para compor o refogado. Porque se a gente começa pelos refogados, a carne do frango, por exemplo, ela tá crua. Esse aqui, inclusive, tá cozido, porque ele é feito numa defumação a quente. Defumação a quente já vai cozinhando o alimento. Mas o frango tá cru, então a gente vai precisar cozinhar esse frango. E aí é isso. Se você entender o processo e manter uma proporção mais equilibrada entre os ingredientes, porque essas receitas onde a gente põe vários ingredientes, tipo uma sopa, né, ou um arroz de uma panela só, a gente precisa
né, colocar mais ou menos a mesma quantidade de cada ingrediente, senão um fica dominando todo o rolê. E aqui a gente não quer que ninguém domine, a gente quer que todo mundo tenha a mesma presença de espírito no prato. Vou cortar também a linguiça. Então, se você não tiver aí a linguiça andaluz, você faz com uma calabresa defumada, né? É importante que seja uma linguiça defumada por causa do perfil de sabor. O frango a gente já tem aqui cortadinho, agora a gente já pode ir para a panela. Só um fiozinho de óleo para dar um apoio moral para eles. E eu vou começar por quem tá mais atrasado, por quem tá mais cru. Eu tô usando sobrecoxa, porque eu acho uma carne mais saborosa, um corte do frango mais saboroso, mais suculento. Mas você pode usar o corte que você preferir. Então vamos na sobrecoxa. Um pouco da cebola em pó. A cebola em pó é super característica do tempero cajun ou creole. Eles usam muito especiarias em pó. Então eu vou colocar porque o sabor é um pouquinho diferente, né? Porque afinal de contas é uma cebola liofilizada e um alho liofilizado e depois transformado em pó, né? Eles são secos e depois vira pozinho. Mas eu vou pôr o alho fresco porque eu não sou obrigada. Vou colocar as pápricas. Deixa ela tostar bem para virar, porque se a gente for virar ela e ela não tiver tostado ainda, como vocês viram, ela vai grudar na panela. Daqui a pouco ela desgruda e aí a gente mexe. Já temos um frango aqui que já está encaminhado. Vou colocar a linguiça. E o nosso tá sorrando. Essa sujeirinha da panela, gente, é o que eu falo sempre. A gente precisa dela para o desenvolvimento de sabor do refogado, né? Então, acredita na foto aqui e vai. Todo mundo aqui já numa belíssima cor, bem bronzeadinhos. Agora a gente já pode começar a entrar com os temperos aromáticos. Vamos começar pela Santíssima Trindade Cajun. Cebola. Pimentão. E o salsão. Tudo pode variar no seu jambalaya, menos esses três. Senão você vai fugir do sabor tradicional do jambalaya. A própria água da cebola, do pimentão e do salsão já deglaçou o fundo aqui, que estava todo pregadinho, ó. O fundo já tá limpinho. Aqueles grudadinhos do frango, da friturinha do frango, já foram todos pro tempero e já envolveu todo mundo aqui com a sua mágica cor deliciosa. E agora a gente já pode trazer as outras estrelas desse tempero, que são as ervas. Primeiro a gente vai colocar os talos das cebolinhas verdes. Eu amo usar em refogado essa base da cebolinha, porque eu acho que ela é uma cebola amenizadinha, assim, fica bem gostosa refogada. Inclusive, assar e fritar e tostar cebolinhas inteiras para um churrasco, por exemplo, é incrível. Aqui a gente tem o orégano fresco, né? Que é o, pra mim, Larissa, é o único orégano possível. E o manjericão, que geralmente eu não exponho ele ao calor, mas vou obedecer aqui a lógica do tempero cajun.
ele vai desaparecer no processo. No final, se quiser, pode colocar mais um pouco dessas ervas para ir para a mesa, porque elas fresquinhas também são gostosas, assim, sem ter passado pela cocção. Vou colocar um pouquinho de água, só para soltar mais um pouco o fundo, fazer o famoso pingue frita. E agora, quando secar, a gente vai trazer o arroz. Por que esse prato a gente acredita ele aos africanos em diáspora escravizados na América? Porque só passou a se consumir arroz constantemente, habitualmente nas Américas, quando os africanos vieram, porque eles que tinham a tecnologia do plantio, eles que sabiam plantar arroz tradicionalmente, eles que eram agricultores de arroz lá na África Ocidental. O Senegal, inclusive, já foi o maior produtor de arroz mundial. Foram os africanos, os povos africanos da África Ocidental que ensinaram, inclusive, os portugueses a consumir arroz. O arroz tradicionalmente usado nesse prato é o arroz da Carolina do Norte, mas nós não temos esse arroz no Brasil. Então eu vou fazer com o agulhinha parbolizado, que é aquele arroz mais fácil para esse tipo de cocção, porque como a gente vai levar ele ao extremo aqui, a gente vai refogar, vai cozinhar nas carnes. Se você fizer com arroz muito sensível, que é aquele que geralmente é o basmati ou a agulhinha tradicional, ele pode passar do ponto, ficar meio empapado, entendeu? Olha essa cor desse refogues. Já tá na hora de trazer o arroz. Tô colocando aos poucos para avaliar se cabe. Porque a minha mãe, Dona Neuza, sempre fala que arroz precisa de espaço. E agora a gente vai colocar um ingrediente aqui, que é um divisor de águas no jambalaya. Se o seu jambalaya leva tomate, ele é creole. Se ele não leva tomate, ele é cajun, que é um jambalaya mais moreninho, mais marronzinho. Ele fica nessa cor clássica das carnes, tá? Pode ser tomate fresco também, tá? Aqui a gente tá usando picado em lata. E para agregar ainda mais sabor, um pouco de caldo. Aqui no caso a gente está usando o caldo de... Agora quem vai dar o ponto pra gente aqui é o arroz, né? Então a gente vai tampar, aquele cozimento meia tampa, para sair todo o vapor. E quando o arroz estiver cozido, encerramos o assunto. Eu gosto do meu jambalaya mais molhado, então depois que ele cozinhar o arroz, eu vou colocar mais um pouco de líquido. Enquanto o nosso jambalaya aqui cozinha, enquanto o nosso arroz chega no ponto, nós vamos fazer os complementos, as finalizações. Geralmente o camarão entra no cozido, mas eu quero dar uma textura diferente, eu quero usar esse camarão de um jeito diferente, porque ele tá muito bonito. Então eu vou fazer ele tostado à parte. Para ele ficar com o perfil de sabor do prato, eu vou dar uma temperada nele antes, porque senão ele vai destoar muito do que tá acontecendo ali, né? Temos aqui esses belos camarões que merecem ser valorizados. Vamos colocar um pouco aqui do alho em pó, da cebola em pó, das pápricas. Vou pegar leve, porque já tem bastante picância ali na panela. Vou mexer assim com a mão mesmo, para garantir que todo mundo seja envolvido pelos temperos. Não precisa deixar o camarão com rabinho se você não quiser, mas eu faço isso porque eu acho muito mais bonito e o camarão mantém uma forma bacana quando a gente tosta.
camarão é daquele jeito, né? Um susto só, tá? Porque senão ele passa do ponto e fica borrachudo. Principalmente esses camarões maiores. Quando ele começa a ficar branquinho de um lado, ó, que esse branquinho chega no meio, é a hora de virar. Os menores ficam prontos primeiro, né? Então a gente já vai tirando. Quiabos. Quiabos não vão tradicionalmente no jambalaya, mas eu amo quiabo e o quiabo é muito característico daquela região também. Então, como eu acho que o prato tem muita proteína, eu acho que a gente precisa dar uma equilibrada. Então, vamos colocar um quiabeira refogado com pimentão vermelho para ficar bem colorido e bem bonito. Larissa, o quiabo baba. Não. O quiabo não precisa babar. O quiabo baba por quando a gente fica ou cutucando ele demais na faca, né? Ou quando cutuca demais na panela. Se você puser o seu quiabo para tostar e deixar ele ali só na manha e só, ele não vai babar. A panelinha começou a enfumaçar, a mesma tática. Só dá uma ajeitada e deixa. Aí depois a gente vem e vai fazer o salteado do nosso quiabo. O quiabo também é um ícone da África Ocidental. Também foram os africanos que trouxeram o quiabo para as Américas e gratiluz para eles, né? Por este belo ingrediente inserido no nosso hábito alimentar. Tá vendo como o quiabo não baba quando ele é feito e tratado com carinho? Eu gosto de, né, dar aquela leve queimada nas coisas, vocês já estão sabendo. Chamar o Maillard e deixar ele brilhar aqui. Vamos dar uma olhada no arroz. Ó, eu tava tensa achando que não ia caber na panela, porque eu lotei a panela, né? Todo mundo aqui hoje vai comer jambalaya. Quase lá. Bárbaro. Olha como ele tá molhadíssimo. O arroz já tá no ponto. Vou só virar esse pimentão aqui e já vou desligar ele. Já desliguei aqui o nosso arroz, né? Ele continua borbulhando porque essa panela é mais quente que as chamas da vingança. E aí eu vou colocar os toppings porque eu quero servir essa panela na mesa, só pra mim, né? Mas é uma comida de panela, né? Então a gente leva a panela pra mesa porque a panela é linda, né? Ela vai estar linda, é uma comida para compartilhar. Como se faz com a paeja, como se faz com a galinhada, a gente não emprata. Então eu vou fazer este momento aqui. E é por isso também que eu coloco o quiabo só no final, porque se a gente colocar ele no começo do preparo, ele vai soltar a famosa viscosidade dele, que incomoda tanta gente. Os camaras. Nossa, hein? A cara da riqueza esse jambalaya. Os pimentões. Nossa, o pimentão fica muito perfumado e adocicado quando a gente só queima ele. E agora, belos milhos que apareceram aqui magicamente cozidos, porque o milho demora um pouco para cozinhar. Também não é um ingrediente original do jambalaya, mas é muito comum. E muitas vezes o acompanhamento do jambalaya lá nessa região do sul dos Estados Unidos, eles servem com um pãozinho de milho. É como se fosse a nossa broinha, só que tem uma textura um pouco diferente.
porque a broinha é a chu brasileira, né? A gente faz uma massa de fubá, acho que tá bom. A gente faz uma massa de fubá na panela e depois assa pra ela ficar oquinha, como se fosse a massa chu francesa. Então, esse pãozinho de milho que eles comem lá é só um pãozinho mesmo, lembra muito um muffin. E aí, aqui eu quis trazer o milho nessa referência. E tá pronto o nosso jambalaya. Maravilhoso. E agora eu vou degustar. Para acompanhar o nosso jambalaya, a minha amada Carol aqui do time de oráculos preparou essa rouille. Rouille é um molho que lembra muito aquela maionese tradicional que as mães fazem, né? Que é com uma base de batata cozida, gemas cozidas, bastante açafrão, não o açafrão da terra, não a cúrcuma, aquele açafrão chique espanhol do pistilo da flor. Se você não tiver açafrão, pode fazer com páprica, tá? Fica mara e muito azeite. Ele é tradicionalmente para acompanhar ensopados e pratos caldosos à base de frutos do mar. Eu achei que ele ia ficar tudo a ver aqui com este milho e com este camarão. Então, vamos partir para a deguste. Gente, não sei nem por onde começar aqui, viu? Vou dar uma desenterrada aqui no arroz. Todos os pedacinhos de itens maravilhosos aqui. Mais um camarão, porque eu sou filha de Deus. E a nossa maravilhosa rouille. Eu vou colocar aqui em cima do milho e um pouco em cima do camarão. Uou! Ah, já tava tensa aqui achando que não tinha vindo uma linguiça. Vou provar primeiro o arroz. Eu acho muito interessante, porque é um conceito muito parecido com o da paella, ou da galinhada, do próprio jollof rice, mas os temperos transformam o prato em outra coisa. Quando você puxa para um tempero nativo de um lugar, automaticamente você viaja para aquele lugar. Então, assim, apesar do conceito ser o mesmo, o perfil de sabor é outro. Ele é muito bom. Façam, experimentem o jambalaya, tragam o jambalaya para o seu dia a dia, que é uma delícia, e suje uma panela só. Então, espero que vocês tenham gostado do jambalaya creole. E amanhã espero vocês para mais um Jantar o Quê?